E aí galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Lois e gente, 100 inscritos, cara, muito legal. Eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu, que compartilhou, que curtiu, que comentou. E hoje é um vídeo muito especial. Hoje eu não vou contar a história de feitos, né? Mas eu vou contar a história de um personagem. Eu quero que vocês conheçam a pessoa, a personalidade, o caráter de um homem chamado Moisés. Um profeta, um legislador, enfim, ele foi muita coisa. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque afinal de contas, com o exemplo dele, nós aprendemos muitas coisas. Então, espero que vocês gostem. Aproveite aí. Vai lá. Moisés, ou Moshe, é difícil saber a pronúncia, foi o homem que libertou sua nação pelo poder de Deus. Um dos profetas mais importantes do judaísmo e do cristianismo, e igualmente reconhecido pelo islamismo. Foi um líder religioso, juiz de Israel, legislador e profeta. Foi Moisés quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, também conhecidos como Pentateuco, ou Torá para o judaísmo. Algum tempo antes de Moisés nascer, o faraó viu que os israelitas estavam crescendo muito no Egito e se tornaram um povo poderoso. O faraó ficou com medo dos hebreus se virarem contra o país e irem à guerra com seus milhares de homens. Então, o faraó ordenou a morte de todos os meninos que nascessem, deixando somente as meninas recém-nascidas viverem. Ele ordenou que os meninos fossem jogados no rio Nilo. Olha que maldade. Mas, um dia, Joquebede e Amrão, da tribo de Levi, pais de Arão e Miriam, que já eram mais velhos um pouquinho, tiveram um bebê lindo. E por amá-lo muito, esconderam o menino por 3 meses. E depois que ela não conseguia mais escondê-lo, sua mãe o colocou num cesto e o escondeu nas margens do rio Nilo. Sua irmã, Miriam, ficou de longe vendo o que ia acontecer com o menino. E naquele dia, a filha do faraó estava tomando banho no rio. Ela ouve o choro do bebê e pede para suas empregadas pegarem o cesto para ela. E quando ela abre o cesto, fica com muito dó do bebezinho. Ela o reconhece como um filho de Israel. Miriam, que estava olhando de longe, corre para a filha do faraó e diz: "Minha senhora, quer que eu busque uma mulher hebreia para alimentar esta criança?" A princesa concordou. E quem é que a Miriam buscou? A própria mãe do bebê. Miriam danada! E não para por aí. A princesa ainda falou para Joquebede: "Leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo trabalho." Cara, peraí. Ganhar para cuidar do próprio filho? Quando eu falo que Deus faz as coisas certas, vocês não duvidam de mim, não? Pessoal, Joquebede, a mãe de Moisés, criaria seu filho de graça, sem dúvida, eu tenho certeza. Mas Deus fez questão de fazer algo a mais. Porque, escuta isso, coisas simples não é com Deus. Ele gosta do desafio. O menino cresceu e depois a filha do faraó foi lá e o adotou. Ele devia ter uns 9, 10 anos e pôs o nome dele de Moisés, que é tradicionalmente traduzido como tirado das águas. Hoje eu não quero contar nada detalhado sobre os feitos de Moisés. Listarei rapidamente algumas ocasiões que o Senhor o usou. Veja o quanto aprendemos com a personalidade desse homem. Olha que bacana. Depois dele ter sido adotado pela filha do faraó, Moisés foi ensinado como nobre nos costumes egípcios. A escrever e a ler, ele era um homem estudado. Ele cresceu e acredito que em algum período da sua vida ele se questionou por que era tão diferente dos outros. Talvez ele se perguntava: "Pô, e meu pai? Por que não me pareço com minha mãe? Eu acho que tem pessoas nesse palácio que não gostam de mim. Mas, poxa vida, o que será que eu fiz?" E também acredito que sua mãe adotiva contou a verdade a ele, dizendo então que ele era israelita de nascença. O nome Moisés possivelmente era egípcio. E agora ele finalmente entende o significado do seu nome. E Moisés aqui já tinha uns 40 anos de idade. Depois de ter processado todas essas informações, a Bíblia diz que um certo dia,
Moisés saiu para ver seus irmãos, seu povo, os israelitas, e os viu sendo muito maltratados. Apesar de ter sido criado por egípcios com caráter maldoso, Moisés era bom de coração. Não suportou ver seu povo naquele estado. E ao ver um egípcio batendo no israelita repetidamente, ele olha para os lados, vê que não tem ninguém e mata o egípcio. Nossa, mas ele não era bom de coração? Sim, mas ainda humano. Temos limites. Deus sabe desses limites. E para tudo Deus tem um plano. E o plano dele para Moisés, pessoal, começa agora. Moisés teve de fugir do palácio com medo de ser punido por esse homicídio e viveu no deserto, sem luxo nenhum. Trabalhou para um homem chamado Jetro, um homem temente a Deus. E Moisés se casou com uma de suas filhas, Zípora. E com ela teve 2 filhos, o Gerso e o Eliezer. Se tornou um pastor de ovelhas. Olha que diferença. 40 anos depois, Moisés, agora com aproximadamente 80 anos, leva suas ovelhas para perto do Monte Sinai. E ali Deus se apresenta a ele numa sarça que pegava fogo e não se queimava. Pessoal, essa ilustração ainda vai sair no canal, hein? Aguenta aí. E foi nessa ocasião que o Senhor se apresentou pela primeira vez na Bíblia como o único Deus. Deus diz o seu nome, não o verdadeiro nome, porque nenhum homem pode pronunciar. Mas ele revela um nome que podemos falar, ou pelo menos escrever. Yahvé, Javé, Yehová, Jeová, Yau. Enfim, muitos estudiosos afirmam que o som verdadeiro nunca será conhecido. Mas quando chegarmos no céu, nem vai precisar mais. Afinal, seremos capazes de falar aquele nome que hoje é impronunciável. Mas, gente, Moisés sabia falar esse nome. Que honra! E Deus lhe dá a tarefa de libertar seu povo do jugo dos egípcios. Moisés tinha algum problema na fala. Possivelmente ele era gago. Por isso Deus faz com que Arão, o irmão mais velho de Moisés, o ajudasse. Assim acontecem as 10 pragas do Egito. A 10ª praga está aqui no canal. Clique no card aí em cima do vídeo para assistir. Fugindo dos egípcios, Moisés abre o Mar Vermelho. Calma que essa ilustração também está chegando. Eles chegam ao Monte Sinai, onde o Senhor lhe entrega as tábuas de pedra com os 10 mandamentos e muitas outras leis e regulamentos. Moisés estava liderando os hebreus de volta para Canaã, mas o povo desobedecia demais e não mereceram sua terra natal de volta. Vídeo também no canal, clique no card e veja porque eles ficaram 40 anos no deserto. Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Mas como dito anteriormente, todos temos limites. E infelizmente, Moisés não cumpriu seu propósito por causa desses limites. O povo reclamava tanto, mas tanto pela falta de água, que um dia Deus pediu para ele apenas falar que ia sair a água da rocha para aquele povo todo beber. Porém, em vez de falar, ele bateu na rocha. Ficou nervoso. Cara, deveria ter batido na cabeça daquele povo. Acho que, sei lá, faria um favor para Deus, na verdade. Tô zoando, gente. Brincadeira. Ou não. Deus não se agradou disso. Disse a Moisés para subir no monte, ver a terra prometida de longe, e morreu ali, com 120 anos. Mas a Bíblia diz que ele ainda tinha visão boa e saúde perfeita. Quem não queria isso, hein? E a Bíblia diz que nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve outro profeta que fizesse maravilhas, milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel, obedecendo à ordem do Senhor. Então, qual ensinamento tiramos desse homem tão especial? Pessoal, precisamos desenvolver em nós a mansidão, a humildade e a fé. Foram essas 3 coisas que fizeram de Moisés o que ele era. O homem que falava com Deus face a face, que viu Deus com seus próprios olhos e não morreu. Vídeo também no canal, só clicar no card. Moisés deixou Josué em seu lugar e foi pela liderança de Josué que os israelitas entraram na Terra Prometida. É isso aí, pessoal. Essa é a biografia de Moisés. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa o joinha. E a cada 100 inscritos, eu estava pensando em fazer isso, em fazer uma biografia de um personagem, tá bom? Aqui no canal, o maior número de ilustrações atualmente é de Moisés, então eu quis fazer a história dele. E aí,
nos 200 inscritos, provavelmente vai ter um aí que vai estar bem forte no canal e eu vou falar dele também, ok? É bacana a gente conhecer a vida deles. Então não se esqueça de se inscrever e compartilhar para muitas pessoas conhecerem o Moisés que eu desenhei aí. Vai saber, já pensou se ele foi igualzinho, tá aí? Nos próximos dias eu estarei ilustrando aquilo que você escolheu, aquilo que você comentou. E talvez o seu seja escolhido, então não perca os próximos vídeos. Obrigado por ter assistido, fiquem com Deus, até a próxima. Falou!